estudantes do primeiro ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara. Lave sempre suas mãos e escolha um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos precisar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, folhas coloridas, mas não precisa ser a folha inteira, pode ser os retalhos, certo? Lápis, borracha, lápis de cor, canetinha, cola, tesoura, rolinho de papel higiênico, tinta guache e pincel. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você. Então vamos lá! Vamos fazer a revisão da aula passada, que nós falamos sobre o tema Direitos e Responsabilidades na Comunidade. Iniciamos a aula retomando os conceitos de direito e responsabilidade. Vamos ver? Os direitos são os benefícios que uma pessoa possui. Eles existem para que tenhamos uma vida digna e decente. Nós temos o direito à vida, direito à educação, direito de ser respeitado, entre outros. Já as responsabilidades são as obrigações que devemos cumprir para vivermos em sociedade. São responsabilidades: respeitar pai e mãe, tratar todos com boa educação, cuidar dos lugares em que vivemos, entre outros. Então vamos lembrar sempre disso. Direito é um benefício que recebemos para que tenhamos uma vida melhor.
melhor e digna. Já as responsabilidades são as obrigações que devemos cumprir para vivermos em comunidade. E também estudamos sobre espaços privados e espaços públicos. Vamos recordar? Espaço privado é de responsabilidade de alguém, como pessoas ou empresas. Quem cuida desse espaço é o dono ou a pessoa que aluga o mesmo. São exemplos de espaços privados ou particulares, as casas, as lojas comerciais, shopping centers. Agora vamos ver o espaço público. É de responsabilidade do governo. Quem cuida desse espaço, além do governo, é a população. E são exemplos, então, de espaço público: praças, parques, escolas públicas e a rua, entre outros, certo? E nós vimos alguns espaços públicos que temos direitos, como a escola. Frequentar e aprender na escola é uma garantia do direito à educação. Como os parques públicos, passear e brincar em parques e outros espaços é uma garantia do direito ao lazer. Como o transporte público, que é uma garantia ao direito de ir e vir. Como a unidade de saúde. Ter atendimento em uma unidade de saúde é uma garantia do direito ao bem-estar e à saúde. Como na delegacia. A delegacia e o trabalho dos profissionais a ela relacionados são componentes que integram o direito à segurança. Então, tudo isso nós vimos na aula passada. E a Vivi veio nos falar que nós estamos na aula número 32. E o tema hoje, direitos e responsabilidades no trânsito. Então, pegue o seu caderno ou a sua folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 32, História, Direitos e Responsabilidades no Trânsito. Eu vou aguardar você fazer.
lá? Lembra quando nós estudamos sobre os meios de transporte? Nós falamos sobre os modos de locomoção pelo ar, os modos de locomoção pela água e os modos de locomoção pela terra. Desses modos de locomoção, um dos mais utilizados por nós são os que transitam na terra. Transitam. E você sabe o que é isso? Transitam, transitar, vem da palavra trânsito, que é o que nós vamos estudar hoje. E a Vivi nos trouxe a definição de trânsito. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Ou seja, quando você está no carro, no ônibus, andando de bicicleta, atravessando a rua ou esperando o semáforo sinaleiro abrir, você está em trânsito. O trânsito significa se locomover de um lugar para o outro, ou seja, o direito de ir e vir. E agora eu quero que vocês me contem uma coisa. Quais modos de locomoção pela terra você já usou? Você vai desenhar os modos de locomoção terrestre que você usou. Eu vou aguardar você fazer.
daí, já desenhou os modos de locomoção terrestre pela terra que você já usou? Os modos de locomoção que você desenhou precisam ter uma organização, precisam ter regras para que tudo ocorra bem e não aconteça acidentes. Para aprender mais sobre isso, nós vamos começar com uma pergunta da Vivi. Você conhece os elementos do trânsito? O trânsito ele é constituído de 3 elementos: o ser humano, o veículo e a via, os quais devem interagir de maneira adequada entre si. Quando essa interação não ocorre de maneira adequada, equilibrada, tem alguma falha, a qualquer fator, sabe o que pode acontecer? Um acidente. Vamos conhecer cada um dos elementos do trânsito. Elementos do trânsito humanos. Os elementos humanos são consideradas as pessoas que são usuários do trânsito, como os pedestres, que são as pessoas que transitam a pé pelas vias. Os passageiros, que são as pessoas que andam nos veículos automotores. Os condutores, que dirigem os veículos automotores. E os agentes de trânsito, que ajudam a organizar o trânsito. Todos eles utilizam as vias públicas para irem de um lugar para o outro, para transportarem coisas ou até mesmo para trabalhar. Elementos do trânsito, veículos. Os veículos podem ser automotores, que são os ciclomotores, motocicletas, motonetas, automóveis, micro-ônibus, ônibus, caminhonete, caminhão, entre outros. Podem ser também elétricos, como o bonde e o metrô. Podem ser de propulsão humana, como as bicicletas, triciclos, carro de mão. Carro de mão, professor? Dos vendedores ambulantes, dos catadores de produtos recicláveis, e podem ser com tração animal. Isso a gente já estudou, como as carroças, charretes, carros de bois, entre outros. Outros elementos do trânsito. A via pode ser um ambiente mais natural ou tecnologicamente transformado. Deve ser espaço seguro para quem anda a pé, para o passageiro ou para quem conduz o veículo, ou até mesmo para o cavaleiro, que é quem conduz o veículo ou a tração animal, certo? Na via existem regras de circulação que devem ser conhecidas e respeitadas, independentemente se as vias estarem pavimentadas ou não, se elas estão asfaltadas, sinalizadas com placas, pinturas, etc. Tem regras que têm que ser cumpridas. E olha o que a Vivi veio nos dizer. Todos os cidadãos têm o direito de ter o trânsito seguro, mas para que isso aconteça, temos também responsabilidades. No trânsito, há algumas regras que são importantes conhecermos. Então, existem regras para andar na rua? Sim, mesmo que você esteja a pé, de carro, de ônibus. Agora nós vamos conhecer algumas regras e também direitos e responsabilidades no trânsito. Regras para os pedestres. Já sabemos que os pedestres são as pessoas que transitam a pé pelas vias de circulação, as ruas. E olhe as duas imagens. Na qual você acha que o pedestre está agindo corretamente? Vou marcar aqui, está errado. Ao andar em uma via é necessário atenção. O pedestre tem o direito de ir e vir, mas também tem regras e responsabilidades, como prestar atenção ao se deslocar no trânsito. Uma dessas atitudes é evitar o uso de celular, que isso causa vários acidentes. Vamos para outra? Mais uma regra para os pedestres. E nessas imagens,
quais que os pedestres estão agindo corretamente. Olhem lá, o que você acha? Vou marcar, aqui está errada, certo? O ideal é atravessar sempre na faixa. E se não tiver faixa por perto? Você vai olhar para os dois lados da rua e vai andar, não correr. Você já imaginou que você pode tropeçar, cair e acontecer um acidente muito mais grave? Regras para os motoristas e passageiros. E nessa imagem, qual está certa e qual está errada? Essa tá fácil, né? Para descer de um carro, o ideal é que não faça no meio da rua, mesmo se o sinal estiver fechado e você sentir que dá tempo. Olha lá, cuidado ao descer do veículo. Peça ao motorista que encoste o veículo em um local mais apropriado, para que você possa desembarcar com segurança. Verifique pelo retrovisor se não há nenhum outro carro, moto, bicicleta ou até pedestre distraindo vindo em sua direção. E só depois desembarque, certo? Regras para os pedestres, motoristas e pilotos. Pilotos, professora, é quem pilota moto, por exemplo, certo? E nessas imagens aqui, qual que está certa, qual está errado? Aqui está tudo certo. Respeitar os agentes de trânsito e os guardas. Então, nessas imagens, tem tanto agente de trânsito quanto guardas. E ambas estão corretas. Por quê? Se houver guardas, agentes de trânsito, devemos respeitar sua orientação. Se ele está ali, é porque ele vai ajudar no trânsito a melhorar tudo, certo? E organizar. Regras para andar de ônibus. Dessas imagens, qual está certa ou errada? Vou marcar a que está muito errada. E olha lá o recadinho. Somente subir ou descer do ônibus se ele estiver parado. Aqui a pessoa foi tentar correr para pegar o ônibus, a porta estava aberta e acabou caindo. Isso não é legal. Para andar de ônibus tem várias regras, como não ficar com a cabeça e os braços para fora. Isso pode causar acidentes bem graves. Agora, regras para os motoristas. E olhem as imagens. Qual que está errada? Se você falou essa daqui, acertou. Nada de bebidas alcoólicas. Álcool e direção não combinam. São grandes causadores de acidentes e mortes no trânsito. Regras para os motoristas e os passageiros. E nessa imagem, qual está certo ou errado? Ficou pensando? Porque aqui tá todo mundo de parabéns. Usar cinto de segurança e, se for criança, os equipamentos de retenção. A Lei número 9.503 de 1997 instituiu o novo Código de Trânsito Brasileiro e fala sobre a obrigatoriedade de usar o cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo. Não é só quem está conduzindo. Quem está de passageiro tem que usar também. E a Lei número 3.267 de 2019 fala dos equipamentos de retenção. E esse aqui é bem importante nós aprendermos. Além do cinto de segurança, é necessário que a criança utilize os equipamentos de retenção. Você, estudante, os conhece? Os utiliza? O primeiro aqui é um bebê conforto para bebês até 10 kg. O segundo é uma cadeirinha, que é para usar crianças até 4 anos e meio.
mas aqui depende do modelo, do peso e da altura da criança. E o último é um assento de elevação, que deve ser usado por crianças até 1,45 m, com mais ou menos 10 anos. Regras para quem anda de bicicleta. Use a ciclovia. A ciclovia é um espaço separado do tráfego de veículos e de pedestres, destinado à circulação exclusiva das bicicletas. Outro, usar a ciclofaixa, que constitui um espaço onde as bicicletas dividem o espaço com os carros, ônibus e motos. E o passeio compartilhado é um espaço na calçada, onde pedestres e ciclistas podem compartilhar a mesma área de circulação. E aqui tem que ter muito cuidado para evitar acidentes. Sempre lembrando que o pedestre é que tem prioridade de passagem. E as ciclorotas? Nas ciclorotas, predominará o compartilhamento de ciclistas, motoristas, veículos no mesmo espaço. As vias que dela fazem parte têm como característica uma velocidade máxima de 30 km/h. Tem uma sinalização específica. Isso através de placas e também da pintura da rua, como aparece aqui em azul na imagem, certo? E se não houver nenhuma dessas alternativas, o que faz? Deve-se andar pelo acostamento, bem ao lado da pista, na mesma direção dos veículos automotores. Ou seja, se o veículo está indo para lá, você também vai para lá. Não é ao contrário, certo? E olhe lá o que a Vivi veio nos falar. Agora vamos fazer uma atividade sobre o que aprendemos na aula de hoje e os materiais que nós vamos utilizar. Papel sulfite branco colorido, tesoura, cola, canetinhas, lápis de couro, giz e cera, rolinhos de papel higiênico, tinta guache e pincel. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem perto de você enquanto eu me organizo aqui, certo? Fazer a nossa atividade, nós vamos fazer veículos automotores, um carrinho. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nós vamos ter 2 aulas sobre o trânsito fora a revisão. Esse carrinho vocês têm que guardar, porque na próxima aula nós vamos fazer a pista e as placas, certo? Vamos aprender isso daqui? Primeiro, pega o rolinho de papel higiênico e nós vamos fazer um desenho na parte de cima, que vai ser onde nós vamos recortar. Como ele é meio circular, não é muito legal desenhar nele não. Então dá uma amassadinha nele ali, depois a gente coloca no lugar, certo? Dei a amassadinha, eu vou fazer esse desenho aqui, ó. Certo? Vocês perceberam que eu fiz o desenho em uma parte aqui, eu fiz em vermelho? É que essa parte eu não vou recortar. Até eu marquei de uma forma diferente aqui, ó. Além de recortar em cima da linha, aqui eu vou dobrar essa parte aqui, que está toda rabiscada, eu vou descartar, não vou utilizar. E como que a gente vai recortar? Então, fiz o desenho, vou recortar. Não dá para passar a tesoura, porque senão o carrinho não vai dar certo.
Também vamos dobrar, mas do outro lado, ó. E daí você vai fazer bem em cima da linha um cortezinho. E agora só coloca a tesoura aqui, ó, no cortezinho, que vai dar certo para cortar todos os lados que nós precisamos. Isso. Essa parte descarta que a gente não vai utilizar. E aqui, lembra lá que a professora falou? Vai dobrar, certo? Agora vamos tentar colocar ele no formato normal, sem amassar. Agora nós vamos cobrir essas duas partes. Como? Pega um papel, vai colocar o seu carrinho, vai pegar um lápis ou uma canetinha e vai contornar. De um lado e de outro também. Já contornei aqui. Vou recortar. Em cima da linha. E agora, vou passar cola e colar. De um lado e do outro. Certo? Depois eu vou ter que esperar um pouquinho para secar. Depois que secar, já trouxe um aqui, ó. Eu vou pintar. E eu posso pintar tanto por dentro como por fora. O meu rolinho já é pintado por dentro, então não vou precisar pintar por dentro. Posso pintar só por fora. Mas tenho que lembrar de uma coisa. O retrovisor não pode pintar. Vai pintar todo o rolinho, tomando cuidado. Lembrando de não pintar o retrovisor. Então já terminei o meu aqui. Vou ter que colocar para secar um pouquinho, certo? E depois que secar, eu já tenho outro pronto aqui. Eu tenho que colocar as rodinhas. E como que eu vou fazer as rodinhas? Deixa eu pegar o papel branco para vocês verem melhor. Eu usei aqui um pedaço de papel preto. Tenho que desenhar as rodas, mas eu já contei para vocês que para desenhar círculo, o meu círculo fica meio torto. Eu vou dar algumas sugestões. Você pode usar tampinhas ou até moedas. Vai colocar e fazer um contorno. Vou até fazer do outro lado para vocês verem melhor. Quantas rodas tem um carro? Ah, se você falou 4, acertou. Então, 1,
2, 3, 4. Daí você vai recortar. Já trouxe as minhas recortadas aqui, ó. Certo? Mas eu quis dar uma incrementada nessas rodas. Eu resolvi fazer a parte da calota. E como que eu posso fazer a parte da calota? Com papel de outra cor, pode ser aqui o branco. E eu peguei uma moedinha menor. Professora, não tenho moeda. O que eu posso usar? Tampinha de caneta, certo? A mesma coisa. Você vai contornar e recortar, certo? Já trouxe as minhas prontas aqui, ó. Daí você vai colar, ó, em volta da roda, a calota dentro. Trouxe 4 aqui prontinhos só para colar no nosso carrinho. Depois que o carrinho secar, do lado aqui, você vai colar então as 4 rodinhas. Como eu fiz desse lado, vou fazer o mesmo do outro. E o nosso carrinho está pronto. Você pode fazer quantos vocês quiserem. Eu gostei das. Fiz até mais que um. Agora eu vou aguardar você fazer.
E daí? Terminou o seu carrinho? E como eu falei, você pode fazer quantos vocês quiserem. E lembre-se, guarda eles que na próxima aula nós vamos continuar com esse tema e vamos fazer a pista, a via e as placas, a sinalização. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!